Começa agora Cultura Design. Uma das coisas que eu acho muito legais do escritório, assim, que a gente manteve desde a origem, também o nosso DNA, sem querer, é o fato da gente fazer todo tipo de projeto, todas as escalas e todos os programas de verdade, assim, né? Desde uma casa de cachorro que a gente já fez para a Japan House, uma exposição chamada Architecture for Dogs, para o nosso cachorro de estimação, o Bartolomeu, que é do Lourenço, mas vive aqui no escritório. Então, essa ideia de fazer de tudo, né? Da casinha de cachorro ao edifício, do projeto urbano, a casa, hotel, a sede da empresa, é algo que a gente sonhava em fazer na faculdade, né? A gente achava interessante realmente poder trabalhar com todas as escalas, todos os programas, clientes diferentes. E também uma outra parte que eu acho legal é a coisa de fazer todos os materiais possíveis, todos os tipos de estrutura, né? Então a gente trabalha com madeira, com aço, com concreto aparente, alvenaria estrutural, o que pintar, o que o cliente quiser, até tijolinho aparente, e a gente topa, desde que tenha uma postura assim investigativa, seja do espaço, seja da técnica construtiva, da forma, enfim, de uma série de questões aí que permeiam cada projeto. Geralmente a gente tenta entender quais são as variáveis que a gente chama, que são as variáveis e condicionantes de um projeto, né? Então, você quer fazer sua casa, a gente olha a topografia, o tamanho do terreno, a legislação, o orçamento, né, disponível, os desejos do cliente, né, de forma objetiva, do tipo, precisa ter tantos quartos, sala desse jeito e tal, e abstratos também, é uma família que gosta de receber, é uma família que tem qual objetivo com essa casa, né? Uma casa de veraneio, uma primeira residência. O que acontece? Tem árvores, né? Tem uma série de questões que a gente tenta entender num primeiro momento, e daí a gente geralmente não começa a fazer o projeto imediatamente. Adormece com isso, passa uma semana, a gente deixa o subconsciente trabalhar um pouco para quando a gente sentar de volta os três, para dar o começo do partido, estudar possibilidades para esse negócio, a gente ter muito solidificado lá dentro todas as questões que permeiam isso, né? Como se fosse um problema matemático, entender tudo que é o problema para daí vir com uma solução. Nós acreditamos muito que a elegância e a perenidade de um projeto de arquitetura está ligado a essa solução, qual a solução que foi dada e o porquê de determinado problema, muito mais do que modismos, tendências, ou aquela época estava usando esse material e todas as casas ficam com a mesma cara, né? A gente acredita muito na solução arquitetônica como algo que é o que realmente importa. Por isso a gente acredita que é muito importante as pessoas não olharem só uma foto bonita no Instagram, mas lerem um pouco sobre o projeto, olharem as plantas e tal, para entender o porquê e o que foi feito nesse projeto. A gente tem aprendido, ultimamente, feito muitos prédios de grande porte. O Valente, por exemplo, é um edifício muito complexo, um dos mais complexos sendo construídos em São Paulo, talvez no Brasil, no sentido estrutural e de instalações. São triplexes e duplexes de escritórios, cada um com uma planta diferente, mezaninos, varandas, e é um grande desafio estrutural que foi feito conosco junto com a Gama Z, que é nosso parceiro de cálculo estrutural para essa obra. Então, enquanto faz isso, faz uma expografia, né, faz a casinha de cachorro. O metaverso foi um projeto, né, diferente de tudo que a gente já fez, porque ele não é feito para ser construído no mundo real em que a gente vive, né? Primeiro foi interessante para a gente
fazer isso porque a gente nunca tinha feito nada do gênero, então é um olhar diferente e para uma coisa que é nova e que a gente queria saber como é que funcionava, né? Então, vamos lá, vamos entender, vamos brincar um pouco, vamos descobrir como é que funciona. E aí a gente tinha que tomar algumas decisões. Então, uma das decisões que a gente tomou junto com o pessoal da empresa era de que, apesar da gente estar num ambiente virtual e que você pode fazer qualquer coisa, a gente criou edifícios que são, de certa forma, bastante diferentes do que um prédio normal. Ele, ao mesmo tempo, é diferente das coisas reais, mas eles têm a mesma lógica de um edifício normal. Então, um lugar que você entra, elevadores, apartamentos normais, que até a gente fez o projeto de interiores desses apartamentos, de algumas unidades, e tranquilamente uma pessoa poderia viver ali se aquela unidade fosse construída no mundo real, né? Então, a gente parte de coisas que são presentes no mundo real, mas a gente está num ambiente virtual que nos permite qualquer coisa, né? Então, também foi interessante fazer um prédio em que a gente não precisa se preocupar com fundação, com lei da gravidade, né? Quero fazer um vão de 50 metros aqui. Tudo dá, né? E ao mesmo tempo a gente também tem tido desafios no ramo hoteleiro, que é muito interessante, né? Para o arquiteto é muito legal fazer hotéis, assim, acho das coisas mais interessantes que tem, coisas que você pode mais se expressar e que as pessoas mais apreciam, né? Porque vão lá nos seus horários nas suas férias, horários de lazer, de conhecimento e coisas assim, são experiências diferentes do morar ou de comprar, né? A gente começou mesmo a entrar na questão hoteleira quando a gente participou de um concurso fechado como convidado para a Accor, para desenvolver um dos novos conceitos para os hotéis Ibis. Foi bem interessante, eles fizeram 3 concursos, um na Ásia, um na Europa e um nas Américas, fechados, né, com 20 concorrentes, e a gente fez a nossa proposta que parte desde o conceito do prédio e interligação com a rua, mudanças nos quartos, então a gente propôs quartos de 6 pessoas, a gente já tinha experiências próprias de viajar na Copa do Mundo e não dava para ficar todo mundo junto, quartos de 6 pessoas precisa ter 2 chuveiros, para as pessoas poderem não ficar uma fila de um monte de gente para ir no chuveiro, mas funciona para família, funciona para amigos, funciona para estudante viajar, a gente refez todos os lobbies, com um conceito diferente, mais moderno, dinâmico, ligado à cidade, com novas ofertas de alimentação. A gente ganhou isso daqui e esse virou um dos 3 padrões do mundo para a rede Accor, né? Não é só para as Américas, apesar de terem dividido por setores do mundo assim, qualquer investidor pode escolher um deles. E atualmente a gente está entregando um hotel em Boipeba, numa ilha de difícil acesso de materiais, então como chegam as coisas lá em Boipeba, né? Então o cliente falou, olha, eu vou construir eu mesmo com os meus pedreiros aqui locais e tem que ser tudo de concreto feito em loco, não tem concreteira que chega lá, não tem nada dessas coisas e tijolo. É isso que eu tenho. Legal, vamos fazer então. Ele falou, quero todos os quartos iguais olhando para o mar. Pô, mas aí ficou um paredão, né, de quartos olhando para o mar que vai pegar quase o terreno inteiro. Ele falou, não, mas eu quero isso. Tá bom, então e agora? Ele falou, a gente apresentou o projeto, foi engraçado, ele falou assim, olha, a gente fez todos os quartos iguais, menos as varandas. Só que as varandas eram quase o tamanho do quarto, que eram as grandes varandas que ele queria para cada quarto. E aí todas as varandas são diferentes. A gente usou alguns elementos que se repetem, mas todas são diferentes. Todos os hotéis têm uma piscina, todos os quartos têm uma piscininha particular, uns têm uma rede em cima da piscina, outros uma mesa para sentar e tomar um vinho, vendo o pôr do sol, um lugar para deitar e tomar sol, e todos feitos de um jeito diferente. Algumas piscinas são um espelho d'água com um buraco, outras estão em balanço, outras têm um vidro na frente, outras têm borda infinita, outros têm pergolados, outros desses são totalmente fechados por cobogós, entre uma luz filtrada, sempre com muita vegetação. Foi um grande desafio assim para nós e pior ainda para quem construiu. O Rogério, que é o proprietário, e o engenheiro que tocou a obra, sofreu, mas ficou muito bom. Em contrapartida a esse, que era uma coisa mais raiz no sentido construtivo e de dificuldades, a gente está fazendo um hotel ao lado de uma vinícola, na Chapada Diamantina, que é muito interessante, porque é uma área enorme. Havia aí um paisagista dos Estados Unidos, especialista em resorts e grandes hotéis, que ajudou a fazer toda a implantação. Criamos lagos, pequenas colinas, quartos super generosos de vários tamanhos. Lá é uma área que é caatinga e meio cerrado. Usamos muito do local
ideal para fazer isso. Então, lá tudo arenito vermelho, que é uma pedra linda, então a gente usou isso no projeto, nos revestimentos, deixamos as pedras lá. É difícil para o arquiteto que está acostumado a fazer, aqui tem um prédio, esse é o tamanho do terreno, constrói o máximo possível, eu quero uma casa, esse é o terreno, e você chega num terreno que não tem fim, né? Onde você pode colocar esse hotel? Puta, daqui mais 1.500 metros para lá e mais 2.000 metros para lá, quer dizer, como fazer isso, né? Esse é um desafio sempre super interessante de ter. Dentro desse guarda-chuva de coisas que a FGBF realiza e tal, alguns dos nossos colaboradores são designers também, o que é uma coisa muito bacana, e a gente acabou se aventurando nisso sem querer, né? Sem querer, meio incentivado pela equipe e tal. Então, quando a gente fez o padrão novo da Cora, a gente criou com a Tramontina uma cadeira que era barata e que tinha uma alça atrás para a pessoa pendurar a calça ou colocar a toalha ali, porque a gente sabia que o quarto era pequeno, tinha que ser um móvel barato, mas podia ser uma coisa bonita e interessante. Nessa mesma época a gente criou uma mesa para um cliente, que é uma mesa que a gente chama de paliteira, às vezes tem vários pés, e essas 2 peças foram premiadas em primeiro e segundo lugar do Museu da Casa Brasileira daquele ano, o que a gente falou, nossa, que honra, a gente nunca imaginou nem ser selecionado, quanto mais ganhar. Então foi um incentivo para a gente continuar a fazer coisas desse tipo. Teve um projeto muito interessante também, que era o stand do Pod. Pod é um edifício nosso que já está pronto, na Rebouças, que é um prédio de uso misto, primeiro aprovado na prova rápida de São Paulo. Um dos primeiros exemplos de ZEU, né, que é uma zona de eixo urbano, estruturação urbana. Mas antes de fazer o Pod, a gente foi contratado para fazer o stand do Pod. A gente não é especialista em stand, né? A gente já fez alguns. A gente sempre gosta de inovar em stand, é uma coisa difícil, porque ele é temporário, tem até verba para fazer uma coisa, mas a gente também nos incomoda muito fazer um mega stand, depois a pessoa vem, derruba tudo e joga fora, né? Um desperdício e tal de material, de objetos, de esforço, né? De mão de obra. Então a gente propôs um stand que era todo feito em andaimes, super andaimes na verdade, assim, maiores do que esses andaimes que a gente costuma ver na construção civil, com telas iluminadas. Aí o Estúdio Bijari fez toda uma programação de iluminação para nós, com quase uma instalação urbana, não só um stand. Depois foi desmontado, devolveram para o pessoal que aluga isso e o gasto, né, com desperdício foi mínimo. A sustentabilidade é uma questão muito presente em muitos projetos nossos. A gente já passou por um momento de um certo frenesi em relação ao tema, e amores e ódios e tudo mais, e acho que chegou num momento em que a gente precisa lidar com isso de uma maneira muito natural e muito equilibrada. Ele é um dado do projeto de arquitetura, ele é um conhecimento adquirido e a gente não pode simplesmente lidar como se fosse um plus, como se fosse uma cerejinha no bolo. A gente não tem o direito de não ser sustentável, né? Lógico que se a gente olhar uma casa como uma casa de subtração que é toda feita de concreto, a gente precisa entender como esse concreto é extraído, de onde ele é extraído, para onde ele vai, para onde ele vem, que é um dos dados, né, um dos elementos que ajudam a gente a medir a pegada ecológica, o impacto, né, na cadeia de uma forma geral. Mas existem N outros elementos, né? A forma como a casa é implantada, a relação com o entorno, a eficiência energética da casa, porque é uma casa, essas casas todas, né, Lindote, a Maracujá, a subtração, são casas que têm uma preocupação muito grande de iluminação e ventilação naturais, com proteção de insolação, com proteção contra aquecimento passivo, a própria relação da paisagem, toda a parte de conforto higrotérmico da construção que fala-se pouco, né? A gente fala, convenciona-se muito no mercado falar de sustentabilidade como se fosse a escolha de um material, né? Como se fosse a escolha de um conjunto, de um cardápio de materiais. Mas o desempenho da construção ao longo do tempo é absolutamente fundamental. O ciclo de vida dela conta muito mais do que o esforço ali na sua própria construção. Então, acho que tem que levar muito em consideração que a casa tenha um conforto ambiental para quem usa, que ela envelheça e seja utilizada por muito tempo, portanto o ciclo dela de vida seja longo, que ela consiga dispensar iluminação artificial, que ela consiga dispensar climatização, que ela consiga ter uma relação com a paisagem, com os vizinhos, com a vegetação, com os animais, né, com a fauna, com a flora, enfim, do local. Lógico que se a gente estiver falando de um espaço urbano, a gente precisa tentar, como é o caso do Maguás, né, lidar com a praça na frente, mas criar outros jardins suspensos e outras formas de verde que dialoguem com a cidade, tragam um componente vegetal importante, que ao mesmo tempo também possa atrair
pequenos animais, que a gente possa criar uma rede mesmo de verde pela cidade, para uma cidade super cinza, né? Mas essas casas de fim de semana, elas já têm uma natureza ao redor e a gente precisa ler as características dessa natureza, transportá-las para dentro do projeto para criar esse diálogo e criar uma arquitetura permeável. A gente não acredita em arquitetura com muros e fechamentos e coisas que vão gerar um desconforto para quem usa, uma intervenção deselegante, desagradável na paisagem, uma interferência no meio ambiente também ineficiente e agressiva, né? A casa ela precisa ser delicada nesse sentido. Acho que a gente tem que repensar a forma de projetar e como, né, incluir mais coisas que são boas para a sustentabilidade, mas são boas para a cidade, que vão se tornar a cidade mais segura, mais agradável para todo mundo e assim por diante. Numa fase de uns 15 anos, mais ou menos, eu decidi não me envolver muito em exposições individuais, sobretudo, porque era um momento de introspecção. E aí, nesse período todo, eu tive muito fora do Brasil, a convite em participação de simpósios internacionais, com atividade muito rica, com intercâmbio com artistas de várias localidades do mundo. Paralelamente, ao regressar ao Brasil, eu estava sempre mergulhando na minha criação, vamos dizer, bem afastado um pouco do público, né? Eu estava num momento introspectivo. Então, eu acredito que o resultado agora está vindo ao público, num processo do meu criar durante esses últimos 15, 20 anos. E daqui para frente eu acho que vale se tornar mais visível, poder levar a minha mensagem também para as pessoas. E a interpretação fica a critério. E a gente tem a ideia da escultura, uma coisa muito física, muito material, muito estática. Isso, em um certo sentido, me incomoda, sempre me incomodou. Então, em muitas pesquisas, eu sempre procurei levar a forma, eu entendo a forma, sem condicionar ela à estaticidade que a gente, quando coloca numa base, para poder também ter a condição de interagir com ela. Existe um desejo de intimidade com a forma. E o vô simboliza muito isso. Não tem ponto fixo. Apesar de ser uma matéria pesada, sempre procurei sempre foi um desafio para mim, essa questão. E aqui tem, nessa exposição que está aqui na Arte 132, com a curadoria da Laura Rago, muito bem acertada no meu ponto de vista, e que ela teve um olhar muito sensível para vários aspectos e vários momentos do meu criar. Aqui está o resumo de todo esse trabalho de seleção, de curadoria, e enaltecendo também com muita alegria, enaltecendo esse meu isolamento de muito tempo. Então, estou aqui presente. É um crescimento para o artista abrir condições de mostrar o próprio trabalho, cria uma certa, vamos dizer, eletricidade assim, de emocional, física, mental, mas é muito rica, porque nesse aspecto eu tenho mais bateria para carregar para mais 15, 20 anos. O processo sempre, ele parte de um registro até aleatório em muitos casos, em momentos
que eu não me encontro disponível para a prática da escultura. No momento de distração, sempre tenho algumas anotações no desenho. No desenho, eu acho que é o ponto base, o ponto, vamos dizer, de partida, de você realizar o que passa na mente. Além da mente, é da parte emocional, a sua resposta com o seu entorno. Eu empilho anotações, periodicamente eu vejo o que é possível naquele momento. E é a minha identidade prática na execução da material disso. Eu procuro o que eu tenho no ateliê como material, que tem várias situações de madeira, ferro, mármore. E aí o processo técnico depende, porque depende muito do material que você vai trabalhar. O mármore tem um processo muito diferente da madeira, mas resumindo, todo é volume, todo é tridimensional. Então, o mais importante é você que tenha uma harmonia no tridimensional, uma dinâmica, é que nem uma dança. Você tem que ocupar espaço. A escultura é o tridimensional, você tem que ocupar um espaço sem ponto estático. E aí a gente vai voltar no voo. Não existe ponto estático. Meu caro galã, no Você Sabia de hoje, eu vou mostrar algo pra você que com certeza você nem faz ideia que tem aço. Ô Leblonzinho, conheço basicamente tudo, mas mostra aí, mostra. Vamos lá? Olha aqui, essa peça linda aqui, bem delicada, tem aço. Leblon, fala besteira, né? Aqui, ó, vamos ver, tem madeira, tem essa capa aqui, tecido para dar embelezado, tem couro, né? Aqui, ó, deixa comigo. Você tá vendo? De onde vem, por exemplo, a ideia de sustentação do peso de quem vai usar? Aqui em cima, ó, essa parte aqui se chama chanca. E aqui tem aço, que é justamente para fixar o salto e deixar essa peça bem segura. Olha, essa eu não sabia, hein? Pois é, no sapato feminino tem aço. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Opa! Não vai embora não, que a gente volta já. É rapidinho. Bom, hoje eu, com a minha empresa, né, Dani, você também com a sua empresa, achei legal, eu acho bacana a sua história, porque a vida é muito casual, né? Conta um pouco do que você começou e você começou com a irrigação.
Eu me formei em 83 engenheiro civil, em 84 estava muito ruim de emprego na engenharia e fui para a Califórnia pegar onda, ficar em Porto Escondido, surfando e tal. Comecei a trabalhar numa pizzaria e um dia chegou um cliente, perguntou o que eu estava fazendo, eu disse, olha, eu estou aqui engenheiro civil, recém-formado, estou procurando alguma coisa diferente para estudar. E ele falou assim, toma meu cartão. Aí eu fui ver, o cara era o reitor da Politécnica de Los Angeles, de São Bernardino, Pomona, e aí eu acabei estudando irrigação, que eu nem imaginava na minha vida que faria isso. Já era, naquela época, uma faculdade de paisagismo, que tinha uma landscape architecture, mas tinha tanto a parte arquitetônica como a parte agronômica do paisagismo. Porque aqui no Brasil, ou o cara é arquiteto ou o cara é agrônomo e nunca é o mesmo, faz os dois. Aí eu estudei 3 cadeiras de drenagem, fundamentos de irrigação e irrigação automática, que já era uma coisa antiga lá, em 85. Aí não se podia importar no Brasil. Quando o Collor abriu importação em 90, eu comecei e aí o resto é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, né? Porque hoje os jovens estão preocupados de que profissão vai ser, quer dizer, a gente está sempre aberto. Quando eu comecei a trabalhar com paisagismo, nem era uma profissão, foi regulamentado outro dia. Então meu pai falava para mim assim, você vai estudar para ser jardineiro? Então eu acho que primeiro você tem que seguir a sua intuição, né, acreditar e hoje em dia, mais ainda, as profissões mudam tão rápido, né, que a pessoa daqui a 4 anos vai fazer uma coisa que a gente nem imaginava, né, que vai acontecer, né. E o importante é gostar do que faz, né, fazer bem feito e estudar, né, correr atrás, né. Rodrigo, o que o cliente te pediu para você vir com essa maravilha? Bom, essa casa é bem especial, né? Porque ela é toda aberta, é a casa do século XXI, ela é toda aberta para o jardim, né? Então, o nosso trabalho, com o passar dos anos, a casa antigamente era toda fechada, né? E as casas modernas, ao contrário, você quase não tem parede mais para colocar quadro, tem portas de vidro, piso-teto, e o jardim virou protagonista, né? Na nova arquitetura. Então, o desafio aqui é fazer essa mata, parecer que você não está dentro de São Paulo, né? Encher bastante, fazer um volume grande para esconder os muros, que infelizmente morar em cidade de São Paulo tem que ter muito muro, né? E fazer com que tecnicamente isso seja viável, né? Então, nas escolhas das espécies, das árvores, colocar árvores bacanas, que não vão destruir a casa, as raízes não são agressivas, e que pareçam, sempre um jardim legal, bem feito, tem que parecer que ele já estava lá, né? Eu acho que hoje esse jardim tropical, esse jardim brasileiro é super valorizado. O paisagismo é muito denso, né? Muito. Eu acho assim, eu falo sempre que o meu jardim, ele não é o importante a planta, o indivíduo, e sim a massa. Então você não se preocupa com o nome dessa planta ou daquela. O legal são os tons de verde, texturas, as formas, a flor aparecendo como uma pincelada de cor de vez em quando. O jardim é muito monocromático, a gente brinca muito com os tons de verde, né? E a escolha de plantas, sempre que possível, nativas, adaptadas ao ambiente, tropicais, usar o que é nosso, valorizar o que é nosso. Né? Porque no início, né, você sabe bem, você cansou de fazer irrigação de jardins europeus, exóticos, plantas exóticas, e que a demanda de água, inclusive, é até maior para ela se adaptar, né? Sim. E hoje, com a sustentabilidade, com essa coisa do usar menos água, usar água de maneira mais inteligente, aí é o seu expertise, né? As pessoas falam, pô, eu vou investir em irrigação, para que eu vou gastar dinheiro com irrigação? A minha conta de água vai ser muito, e aí eu queria até que você explicasse, porque na verdade, conta um pouco assim do hoje, a importância da irrigação nos projetos de paisagismo, a nossa parceria que já tem tantos anos, e para as pessoas entenderem o que é o bacana realmente de usar o sistema de irrigação. O sistema de irrigação, a planta é uma coisa viva, se você não tiver água, assim como a gente, se não tiver água, vai morrer. Então, especialmente um jardim, para ele estar tão viçoso, verde, como os teus jardins são muito densos, plantio denso assim, são com gotejamento. Hoje em dia tem muito mais recurso de comando da irrigação, por sistemas que você comanda desde um celular, que inclusive acompanham a variação climática, e todo dia ela lê a informação climática e faz a variação automática dos tempos de rega para acompanhar e você não desperdiçar a água. A tecnologia nos últimos anos aumentou muito nessa questão de você fazer o que eles chamam, os americanos chamam de water sense, quer dizer, você sente a variação climática e vai alterando a irrigação.
E, logicamente, tendo recursos que desde um celular você opera da onde você estiver. A gente tenta subdividir o sistema de irrigação. O quanto mais você subdividir em válvulas diferentes, melhor é o teu controle, porque você tem as válvulas que você fala, essa eu quero 5 minutos, aquela 10, aquela 8, uma jabuticabeira eu quero 4 vezes por dia, ali eu quero um dia sim, um dia não. Então, quanto mais você subdivide o sistema, mais controle você tem para quem dá mais, para quem dá menos. Eu acho que o projeto, às vezes o cliente fala assim, mas por que você botou tantas válvulas aqui? É justamente por isso, porque você subdividindo, você tem mais controle para botar tão somente que você precisa de água e não botar mais, porque água demais é prejudicial. Você cria fungo, bactéria por excesso de água. Não, e a árvore pode morrer por alagada também, né? Se ela não é uma árvore de brejo, de lugares alagados, ela morre também, ela apodrece, né? Então, esse controle é super importante. Eu acho que a gente, como profissional, né, todo mundo ligado na área de paisagismo e arquitetura, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje. Então, hoje, 55% da população mundial mora nas cidades. E a ONU fala que até 2050, 70% quase da população mundial vai morar nas cidades. Então, eu acho que o nosso dever, tecnicamente falando e esteticamente falando, é uma obrigação a gente estudar bastante e tentar transformar da melhor forma possível as cidades num ambiente o mais legal possível. E trazer a biofilia para casa. Exatamente. Então, muito verde, a gente tem muita falta do verde, então tem que trazer o verde de volta, tentar resgatar um pouco as origens da gente, né? A natureza. E aí a gente tem que otimizar todos os recursos, não pode desperdiçar nada, né? E a água é um recurso que a gente acha que não vai acabar, mas vai acabar, tem que cuidar, né? Porque não é só falando de paisagismo de uma residência privada, de uma residência de alto padrão. Mas aí a gente pode estender isso para os prédios, que muito mais pessoas dividem o mesmo espaço. Isso. E as pessoas hoje, os incorporadores, para vender um prédio, tem que oferecer algo a mais. Esse prédio tem que ter um atrativo estético, de uma arquitetura autoral, um paisagismo exuberante, que lembre a história de um cara estar numa casa, inclusive, ou na fazenda, no sítio, mesmo se estiver no 20º andar. Então a gente, tecnicamente, tem os desafios do vento, da escassez de água, o custo dessa operação, o custo, a viabilidade, né, econômica de fazer tudo isso. Por isso que o nosso trabalho está muito mais valorizado hoje do que quando a gente começou. Sim. Que o volume de trabalho, a gente estava conversando agora há pouco, era muito menor. Então você fazia muito menos obras, a demanda por paisagismo e irrigação era menor, as pessoas tinham menos informação, né, da importância do nosso trabalho, né? E hoje a gente espera, assim, não só os profissionais que se qualifiquem mais, cada vez mais, né? Mas que tenham também cursos para formar a nova geração e que o trabalho da gente, cada vez a régua vai subindo mais e fazer coisas belas, né? Que a vida hoje é super estressante e o que dá paz para a pessoa, ao invés de ele pegar o carro e ir para o sítio no final de semana, se ele tem o privilégio de ter um jardim na casa dele legal, na residência ou na empresa. As empresas hoje investem em paisagismo, em bem-estar. Ela tem que segurar os jovens, eles não querem trabalhar na empresa todo dia. Então, até o ambiente de trabalho hoje é super importante para segurar os jovens, né, no trabalho e fazer aquele ambiente o mais agradável possível, né? Então, não só residencial nos prédios, mas isso que você falou, o paisagismo corporativo também é importantíssimo. Do ponto de vista de irrigação, a gente tem feito muito em escritórios com prédios com fachada verde também. Eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar, ela só vai aumentar, porque cada vez mais as pessoas querem sair do cinza e viver no verde e isso é um caminho sem volta, né? Sem volta, é one way. E fora que o investimento inicial de um paisagismo bacana, bonito, ou da sistema de irrigação, ele se paga primeiro no conforto visual, o conforto térmico dessa casa, o retorno do investimento imobiliário, né? Se você faz o sistema de irrigação, por exemplo, você economiza água a longo prazo. Lógico. Porque a água hoje já é cara, vai custar muito mais caro e vai ser mais escasso. Então, se você não tem desperdício, né, não tem um funcionário, a mão de obra para molhar o jardim, isso não existe mais, né? Hoje em dia você não pode pensar mais dessa maneira, né? Dani, aqui tem a jabuticaba. De cada 10 jardins que a gente faz, acho que 8 tem a jabuticabeira, né? 11. 11. Não, porque tem alguns que tem 2 ou 3.
Não, porque a jabuticabeira é uma planta que só acontece no Brasil. É. Então, ela é daqui, realmente ela representa a memória afetiva de quase todos os clientes. Quem num dia não pegou a jabuticabeira no pé, não subiu no pé de jabuticabeira. É uma planta linda que você encontra no mercado de todos os tamanhos. Então, aqui a gente já trouxe uma árvore de grande Saborosa, porte. caipirinha na Gemon. É, super gostosa, esteticamente linda, um tronco à noite iluminado, tem essas texturas, essas nuances. E ela faz parte da nossa identidade, né, como brasileira. É difícil você imaginar um jardim, até de um apartamento, um terraço, que não tenha uma jabuticabeira. E fora que a importância dela também é o alimento para a fauna. Sim. Então os passarinhos das grandes cidades não tem mais nem o que comer, né? Então ao invés de a gente ficar enchendo de coisas exóticas e tudo, o nosso trabalho é trazer, inclusive, essas outras frutas que nós não comemos, mas que os passarinhos comem. Exato. E o passarinho vai levando essa semente e vai revegetando o bioma local também. Independente se a gente está falando do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, né? Que precisa de mais água é a jabuticabeira, né, Dani? Sim, mas é o xodó que vale a pena. É. Não sai daí, hein? A gente já volta. E no episódio de hoje, com a nossa maravilhosa apresentadora Lara Kaiser. Vidal, a Perkins & Will tem atuação em diversos setores, tanto globalmente como localmente. Gostaria de saber sua opinião, a sua visão dentro desses setores todos, como eles se complementam e o que eles contribuem para a área da saúde mais especificamente. A gente aqui no estúdio de São Paulo, a gente trabalha em alguns setores, tais como edificações, a área de saúde, a área de interiores, grande parte de interiores corporativos e a área também de educação. Acho que independente dos setores, a gente está trabalhando sempre para o mesmo tipo de cliente. São clientes que interagem muito, que querem saber o que está acontecendo de tendências no mundo como um todo. E os próprios setores, essas tendências, acabam se intercalando entre elas. Então, a gente fala que hoje você vai a um hospital, ele tem muito mais um ambiente de hotelaria, então, enfim, trazendo conforto, trazendo as experiências. Hoje você vai num ambiente corporativo, nos escritórios, onde ele tem muito mais um conceito de casa também, trazendo conforto, trazendo a luz natural, trazendo a própria biofilia. Você vai num ambiente de educação, ele está muito próximo também ao ambiente corporativo, muita transparência, muito mais trabalhos em grupos, em time, que acontece muito no corporativo, não tem mais aquele conceito da sala de aula toda fechada, todo o conceito soldadinho, então você vê esse dinamismo, esse conceito do co-aprender, do co-relacionar, então muita transparência, então isso é bastante interessante entre os setores. E o próprio também setor da edificação, trazendo toda a questão técnica e a robustez para a área de saúde. Então eles vão se intercalando, isso é bastante rico aqui no desenvolvimento dos projetos. E como essa aplicação se dá dentro do time e essa troca de valores e de conhecimento? Todo projeto que a gente começa a iniciar lá na própria oportunidade, a gente entende o melhor time para aquele projeto. E não simplesmente acaba mandando uma proposta, o projeto entra dentro do escritório e aí a gente vai ver que time que a gente trabalha. Então, quando a gente tem uma oportunidade, a gente acaba tendo as características desse time para atender melhor aquele projeto. Então, vamos supor que um projeto de um edifício hospitalar vai começar com um ambiente mais de master plan. Então, a gente traz alguém com expertise mais de master plan. Vamos supor que tem uma área também num projeto de próprio hospitalar que tem um conceito mais de interiores. Então, a gente traz uma pessoa com também um conhecimento mais de interiores. Então, a gente monta o melhor time para a característica daquele projeto. Isso acontece muito na área de saúde, onde a gente se complementa entre os setores. Até pegando um gancho sobre o que você acabou de falar, em termos de relacionamento, você fala bastante aqui para todos nós dentro do estúdio sobre o cliente saber o que ele gostaria, né? O que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. Na prática, como fica a aplicação disso e como você transfere para o cliente essa aplicação dentro do dia a dia com o time e projetos?
Acho que a gente, independente dos setores, como eu falei no início, a gente tem uma característica de um cliente onde ele interage bastante com a gente. Então, a gente tem muito essa questão do poder de decisão. Então, a gente se relaciona muito com um cliente de poder de decisão. E para você conseguir entender o que de fato ele precisa, não o que ele quer, você precisa ter interação. Então, precisa fazer reuniões, precisa... É como se fosse uma entrevista, a gente perde muito, a gente na verdade perde não, a gente investe muito tempo no que a gente chama de programming, que é para entender o programa de fato que aquele cliente precisa. E na hora que ele vem com um programa um pouco mais genérico, diríamos assim, do que ele gostaria, você vai questionando este programa no bom sentido e trazendo sugestões e opções e tendências que estão se aplicando na evolução do uso dos espaços. Então, você acaba complementando aquele programa, diríamos assim, ideal na concepção do cliente e trazendo dentro de uma realidade aplicada de fato, que é essa transição entre o que eu quero e o que eu preciso. Então, a gente questiona muito, a gente compartilha muito o que vem acontecendo, seja de cases reais, seja de tendências nacionais, internacionais, traz discussões. Em alguns exemplos, a gente faz workshop para discutir o programa. Então, o que quer dizer isso? É uma intensidade bastante no início desse programa e não já sair desenvolvendo um projeto, já sair desenhando. Então, vamos discutir um pouco, a gente até brinca, né? Vamos discutir um pouco essa viagem. Essa é uma viagem a negócio, é uma viagem a passeio, é uma viagem com a sua própria esposa. Então, dependendo da característica da viagem, você monta o melhor roteiro para aquela característica. O projeto tem um pouco a ver com isso, então vamos entender um pouco mais a fundo a característica daquele projeto para montar um projeto mais sobre medida, diríamos assim. Na área de saúde, cada grupo de saúde trabalha de um jeito, então não é porque é um hospital com 10 mil metros quadrados que ele vai ser igual ao outro hospital com 10 mil metros quadrados. Sim. Isso acontece também nos outros setores. Então você pega o ambiente corporativo, não é porque aquele escritório de advogado também tem 1000 metros, é igual ao outro escritório de 1000 metros. Então cada um tem a sua característica, tem a sua história e a sua necessidade de fato. Então a gente não trabalha sobre planilha, a gente trabalha de fato desenvolvendo uma necessidade, um programa em conjunto com o cliente. Vou até ali pegar um pitisquinho e a gente já volta. Maravilha! Misturado com privilégio e um toquezinho de emoção, meu caro Mini Galã. A gente está aqui na estação Tiradentes, Estrada de Ferro Oeste de Minas, que foi inaugurada, sabe quando? Quando? 1881, na presença de nada mais, nada menos que Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Meu herói. Meu caro Príncipe Mini Galã. E é muito legal que antes da gente chegar, que a gente chegou um pouquinho atrasado, porque o Leblon tava demorando um pouquinho. Mas as Maria Fumaça, que são os trens, ainda estão funcionando, viu? Elas conectam e fazem um passeio num trecho aí de 12 quilômetros. Enquanto isso, eu vou ficar brincando com os poneizinhos. Você viu os poneizinhos lá? Eu vi lá, olha. Eu vou ficar brincando com os O tamanho poneizinhos. deles me lembra alguma coisa, né? É, então, eu também acho. É. Pois é, vamos lá então. Vou te acompanhar, né? Foi um pouquinho grosseiro da sua parte. Um pouquinho grosseiro da sua parte. Sorte sua que os pôneis são bonitinhos. Tá nele. É só fazer assim, você sobe no pônei, né? Oi, gente, quero dar uma dica. Estando em Tiradentes, aqui em Minas Gerais, tem um passeio que é imperdível para os seus filhos, que inclusive o nosso querido Mini Galã tá adorando. Olha aqui do lado. Só gente bonita, olha aqui. Uhul. Esse aqui já ficou meu amigo, hein? E você? Oi, a gente está aqui em Minas Gerais, na cidade de Tiradentes, que é uma cidade datada de 1702 e foi o quê? O importante centro da exploração do ouro, meu caro, lindo e cheiroso Mini Galã.
Cidade que não é cirurgia dentista, mas Tiradentes. Desculpa a piada de tiozão, né? A gente estava falando de exploração do ouro. Apesar da exploração do ouro aqui no estado ter terminado mais ou menos no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, só esse período de tempo já foi bastante para gerar riqueza, o que proporcionou para o país os maiores legados arquitetônicos dessa época, né? A gente está falando de exploração do ouro, né? Apesar da exploração do ouro se findar mais ou menos aqui no estado no final do século XVIII, esse período de exploração gerou riqueza que proporcionou suficientemente os maiores legados do período colonial no Brasil. Além das igrejas barrocas históricas, né? Como, por sinal, essa aqui, ó, ao fundo, a Matriz de Santo Antônio. Bora lá? Bora lá? E aí, Visitar? Vamos conhecer? E Minas Gerais, o que você tá achando? Ah, eu sou fã daqui, né? Meus avós vêm daqui do subestado. Olha que coisa mais linda, cara. De 1702, você Não viu? parece cenário de novela aqui? Estamos aqui no Museu Santana, onde costumava ser a prisão pública aqui do município de Tiradentes. Hoje é uma instituição privada que é dedicada à preservação da arte sacra, mais especificamente da figura de Santana, a avó do menino Jesus e mãe de Nossa Senhora. Estamos aqui em uma das salas do museu, lembrando que isso aqui era antigamente uma cela, tá? Então quando você vem visitar, você pode estar dentro do que era uma das celas da antiga prisão, né? Aqui nós temos algumas das várias imagens de Santana que tem no museu, lembrando que tudo isso aqui era um acervo privado de uma contribuidora que hoje doou tudo para o IPHAN, hoje é parte do patrimônio nacional brasileiro. O culto de veneração a Santana é tão antigo quanto o próprio cristianismo. Apesar das origens de Maria não serem muito bem descritas no Evangelho, elas estão no Evangelho Apócrifo de São Tiago, que fala sobre até a origem da Imaculada Conceição de Maria também. A gente está aqui agora, ó, pertinho da Igreja Matriz de Santo Antônio, que foi construída em 1710. E é a segunda igreja em ouro e a mais rica, meu caro Mini Galã.